Testemunho que não há divindade no ser Allah único e que Muhammad é seu servo e seu mensageiro. Aquele que disse, não faz parte de nós, aqueles que não é misericordioso com nossas crianças e nem respeita os mais velhos. Muçulmanos, hoje em dia, vivemos num mundo de tentações, provações, provocações e seduções. O assunto de hoje é um dos assuntos mais importantes, que é a educação do profeta Muhammad, como ele educava as crianças, os jovens. Porque o assunto mais importante é a educação dos jovens e das crianças. Veremos alguns exemplos como era o mensageiro de Allah com as crianças. Como ele ensinava, como ele plantava a fé, a educação nas crianças. Por que esse assunto hoje? Se o mundo, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossas crianças estão de feriado hoje. Por quê? Porque seus colegas, os seus amigos, os seus vizinhos estão hoje comemorando, ou amanhã ou depois comemorando a Páscoa, comemorando chocolate, ovo da Páscoa, comemorando a Páscoa. E o que nossos filhos vão fazer? Qual é a opção que nós vamos dar para eles? Será que o muçulmano está isento? Será que o pai está isento disto? Jamais. Veremos então como o mensageiro de Allah ensinava, educava as crianças. É o exemplo que nós devemos tomar para o resto de nossas vidas. Porque daqui a anos, 10, 15, 20 anos, serão eles que levarão o Islã para esse país inteiro, com a permissão de Allah. Vemos então, meus irmãos, como o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ele ensinou a shafaqa, a rahma, a samaha, como ele ensinou a tolerância, a bondade com as crianças. Khalid, essa companheira do mensageiro de Allah, ela diz: Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abi wa ana saghira. Cheguei e fui até o mensageiro de Allah com meu pai. Meu pai me levou até o mensageiro de Allah, eu era pequena. E eu estava com uma roupa, camis asfar, uma roupa clara, alaranjada. O mensageiro de Allah falou para mim: Sana, Sana. في اللغة الحبشية حسن حسن. O profeta falou usando o idioma da Etiópia. Hassan, Hassan, que roupa bonita, elogiando a roupa daquela criança. E ela disse: فذهبت وركبت على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجرني أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها تلعب. Então, quando o profeta falou para mim que roupa bonita, eu era menina, ela dizendo, subi em cima do profeta Muhammad para brincar nas costas dele. E tirei parte da roupa dele. E vi Khatm al-Nubuwa. E vi o profeta que tinha um sinal da profecia nas costas. E fiquei mexendo e olhando. E o meu pai ficou bravo e me tirou de cima. E o profeta disse para ele, para o meu pai: deixa ela brincar. Vemos como era o mensageiro de Allah com as crianças. Em outro exemplo ele dizia, como relatou Anas: eu começo a oração e quero fazer uma oração longa. Escuto o choro de uma criança e apresso a oração para não constranger aquela mãe e aquela criança. Vemos outro exemplo do mensageiro de Allah como um homem. E viu o mensageiro de Allah beijando as crianças. E disse: Atukabiluna subyanikum? Vocês beijam vossos filhos? O profeta disse: Ajal, sim. Esse homem, criado no deserto, criado com camelos, disse: tenho 10 filhos e não beijo nenhum deles. O mensageiro de Allah disse: por acaso Allah tirou a misericórdia do teu coração? Quem não tem misericórdia, quem não tem compaixão, Allah não terá compaixão com ele.
E relatou o ano, esses hadiths estão indo ainda. Jabir ibn Samura disse que o mensageiro de Allah, ele disse assim: rezei salat al-ghada, salat al-fajr. Rezei a oração da manhã na mesquita com as crianças. Rezei a oração do Fajr na mesquita com o profeta de Allah. E após a oração, o profeta passava a mão na cabeça de cada criança. Sallallahu alaihi wasallam. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على خدي. O mensageiro de Allah passou a mão no meu rosto. فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجهما من جونة عطار. صلى الله عليه وسلم. Jabir ibn Samura disse, e o profeta, após a oração, passava a mão na cabeça de cada criança e passou a mão no meu rosto. E parece que eu estou me lembrando agora a frescura da mão dele. E uma mão perfumada. Parecia que ele tinha tirado sua mão de um recipiente cheio de perfume. Sallallahu alaihi wasallam. Assim era o mensageiro de Allah com as crianças. Ensinava-os, e educava-os, e chamavam eles. E era menina, pegava a mão do profeta sallallahu alaihi wasallam para o profeta resolver os problemas dele. Dava atenção a eles, e ensinava, e educava. Certa vez o mensageiro de Allah saiu para a oração carregando Zainab, sua neta. Rezou a oração com ela no colo. Quando fazia o ruku e o sujud, botava ela no chão. E quando levantava, pegava ela no colo. E certa vez estava rezando Rasulullah e seus dois netos, Al-Hassan e Al-Hussein, Ridwanullahi alayhima. Hassan e Hussein subiram nas suas costas. E o profeta demorou a oração, até que os sahabas pensaram que tinha sido algo revelado. E depois que as crianças terminaram de brincar, o profeta levantou a oração. Não queria que as crianças caíssem. Sallallahu alaihi wasallam. Era o mais tolerante, era o mais amado. E quando andava com as crianças, é relatado também no Sunan, que brincou com Hassan, com Hussein, Rasulullah brincando com as crianças, mostrava a língua para as crianças e escondia. Mostrava a língua para a criança, brincando com elas. E Hussein pequeno tentava pegar a língua do mensageiro de Allah. O mensageiro de Allah então beijou o rosto de Hussein e disse: Hada minni wa anna minhu. E disse: eu faço parte dele e ele faz parte de mim. Vemos então nos outros hadiths Abdullah ibn Abbas dizendo: fui rezar com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e parei à esquerda do mensageiro de Allah. E ele então suavemente pegou pela minha cabeça e me moveu e botou na sua direita. Vemos como era o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam com as crianças. Vemos outro exemplo, Amr ibn Abi Salama. Disse: eu era gulama, não era uma criança. Estava comendo na mesma mesa que os adultos estavam comendo. Hoje, nosso costume. Os homens adultos comem um lado, as crianças comem longe. Kuntu, o hadith fala assim em árabe: Kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Era criança. Estava comendo com os adultos. وكانت يدي تطيش في صحفة في إناء الطعام. E estava então minha mão mexendo, brincando com a comida. O mensageiro de Allah disse: Ya ghulam, ó menino, Sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. E o profeta disse: ó jovem, me chamou a atenção dizendo: ó jovem, fala Bismillah, come com a tua mão direita e come que está diante de ti. Imagine se essa criança iria esquecer o conselho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas jamais. E vemos que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam certa vez estava no sermão e viu seus dois netos, Al-Hassan e Al-Hussein, Yamshian, Oyatharan, correndo na mesquita, e caíam, e tropeçavam. E o mensageiro de Allah disse: Sadaqa Allah. Allah falou a verdade quando disse: Innama amwalukum wa auladukum fitna. Disse: Allah falou a verdade. Vossos bens e vossas riquezas são uma tentação. O mensageiro de Allah desceu do minbar, pegou o Hassan e Hussein, botou no colo e continuou fazendo o sermão em pé. Botou no colo, fez carinho a eles e levantou-se para fazer o sermão. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
O profeta ensinava al-khuluq Hassan. O profeta ensinava a verdade às crianças. Ela está no Sunan Ibn Majah, que Abdullah ibn Amr disse: minha mãe certa vez me chamou. Minha mãe certa vez me chamou. E estava sentado onde o mensageiro de Allah estava sentado junto. E ela disse: vem cá que eu vou te dar algo. O mensageiro de Allah perguntou para a mãe dele: tu vai dar algo para ele de verdade? Ou só está dizendo que vai dar algo enganando ele, para ele vir te atender? Ela ficou quieta. E ela disse: o profeta disse assim: o que tu vai dar para ele? Ela disse: vou dar para ele algumas tâmaras para ele comer, alguns doces. O profeta disse: se tu não der para ele, será prescrito contra ti uma mentira. Allahu Akbar. Proibiu que os pais mentissem para os seus filhos. E os sábios, os educadores do Islã dizem que nesse hadith está educar as crianças a ter thika bil nafs ou thika bil ghayrihim, ter confiança nos outros. Imagine hoje, infelizmente, mentimos, escondemos, enganamos nossos filhos. Se aqueles que são responsáveis pela educação fazem isso com os filhos, se eles perdem confiança naqueles responsáveis por amá-los, por educá-los, que confiança eles terão naqueles que estavam fora de casa? La ilaha illallah. E certa vez, como disse assim, Anas, radiallahu anhu, estava brincando com as crianças. O mensageiro de Allah me cumprimentou com um salam, me chamou, corri até ele. Corri até ele e o profeta pediu para que eu fizesse algo para ele. Fui e demorei. E minha mãe ficou preocupada. E minha mãe me perguntou: Ma habasak? O que te fez demorar, Anas? Ela disse: o mensageiro de Deus mandou fazer algo. E ela disse: o que o profeta mandou te fazer? O profeta disse para ele disse: Anas, era menino, tinha uns 10 anos. Falou: o profeta disse para mim, é segredo, não era me contar para ninguém. Então a mãe dele, o muçulmano, falou: Anas, então não conta o segredo do profeta de Allah para ninguém. Allahu Akbar. Como é que ensinava a criança a seriedade e a humildade? Allahu Akbar. E vemos como era o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Certa vez estava com seus netos andando na rua e viu tâmaras no chão, diante da mesquita. E as crianças pegaram um tâmara e botaram na boca. O profeta falou: car, e tirou a tâmara da boca dos seus netos, dizendo: essa tâmara pode ser de sadaqa, essa tâmara pode ser da caridade. Tirou da boca dos seus netos. Allahu Akbar. Ensinando os seus filhos, os seus netos, a não se aproximar nem daquilo que possivelmente seja haram. E o profeta não alimentava os seus filhos, e nem seus netos, e nem permitia que alimentasse as crianças com dinheiro haram. La ilaha illallah, nastaghfirullah, wa natubu ilayh. Vemos, irmãos, como era o mensageiro de Allah com as crianças, como ele educava e ensinava as crianças. Era o mais amável, era o mais amado para as crianças. Entrava na mesquita, passava a mão na cabeça de um por um. Porém, anos e anos, décadas e décadas, todos nós escutamos um hadith. E esse hadith é da'ifun jiddan, muito fraco, que diz: Jannibu sabianikum masajidikum, afastai vossas crianças das mesquitas. Esse hadith batil, la yasih, é um hadith falso, é inválido, muito fraco. O hadith: afastem vossas crianças das mesquitas, é um hadith fraquíssimo. É o contrário daquilo que nós conhecemos o profeta, que chamava as crianças para a mesquita, amava elas, dava presente a elas, incentivava-as a elas. Pedimos a Allah, seja, que proteja nossos filhos e faça nossos filhos orientados, os proteja de todo mal, os proteja das tentações e faça de nós, primeiramente, exemplos para nossos filhos. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Irmãos muçulmanos, vemos como era exemplo do mensageiro de Allah com as crianças. E o mais importante, ele ensinava a aqida, a crença correta para as crianças. Relatou Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas
O mensageiro de Allah morreu e ele tinha 13 anos. Entrando na adolescência. 13 anos. Disse, Kuntu Gulaman, e era um menino. E o Gulam, a expressão Gulam, é a expressão do juvenil antes de atingir a puberdade. Khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam, era um menino, andando nas costas do mensageiro de Allah em cima de uma montaria. O mensageiro de Allah virou para mim e disse, Ya Gulam, ó jovem, Inni u'allimuka kalimat, eu vou te ensinar umas palavras, vou te ensinar umas frases. Guarde, ihfadillah, ihfadak. Preserve Allah, Allah te preservará. Ihfadillah tajiduhu tijahak. Guarde Allah, encontrará Allah diante de ti. Iza sa'alta, fas'alillah. E se for perguntar algo, se for pedir algo, peça para Allah. Iza sta'anta, fasta'inu billah. Se for pedir auxílio de alguém, peça o auxílio de Allah. Imagina o profeta ensinando isso para uma criança. Ó menino, se for pedir algo, peça a Allah. Se for pedir agradecer a algo, agradeçam a Allah. Nós devemos, obrigação, não é favor, a obrigação e Allah irá nos cobrar, ensinar a nossos filhos que eles são muçulmanos, porque eles não comemoram Páscoa, porque eles são muçulmanos, falarmos para eles sobre o paraíso, sobre a história dos Sahabas, porque um dos netos do profeta dizia, um dos netos dos Sahabas diziam, Kana abauna, nossos pais nos ensinavam as batalhas do profeta, Maghazi, o jihad, os nossos pais nos ensinavam as batalhas do profeta. E nós devemos ensinar aos filhos a história dos profetas, a história dos Sahabas anteriores a eles. Educar os filhos com isso. Vemos que ela fala no Alcorão. A súplica do profeta Ibrahim, Rabbi ja'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati. Allah, afaste de mim, cumpridor da oração e também na descendência. E vemos como o profeta Ibrahim falava, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Allah, afaste a mim e a meus filhos que adoram os ídolos. Sayyiduna Ibrahim, nosso profeta Abraão, pedia, Allah, afaste-me, eu e meus filhos, de adorar os ídolos. O que sobra para nós hoje em dia no Brasil? O que resta para nós hoje em dia no Brasil? Se o profeta Ibrahim fazia essa súplica. Hoje nossos filhos convivem mais com crenças que não são islâmicas do que crenças islâmicas. Por isso, é mais importante os pais praticar o salat, chamar os filhos para a mesquita para rezar de vez em quando, para se acostumarem que eles têm também colegas, que eles têm crianças como eles muçulmanos, que eles podem brincar também entre os muçulmanos, podem jogar e se divertir entre muçulmanos, que tem salat, tem brinquedo e também tem seriedade. Meus irmãos muçulmanos, pedimos ao Allah louvado seja, que perdoe nossas falhas. O último exemplo para ser mencionado, tinha um homem chamado Zadan. Zadan era da terceira geração dos muçulmanos, ou da quarta, era a terceira geração dos muçulmanos. Foi conhecido como um alim, um sábio, desapegado na vida terrena, e um grande sábio. Porém, ele era o quê? Um jovem extraviado. كان يحب الطرب والمسكرات. نسأل الله العافية. Gostava de música e de bebida. Há 200 anos, ou 100 anos depois da morte do profeta. Então Abdullah ibn Mas'ud passou por ele dizendo, Ya ibni, ó filho, ما لك لو تركت صوتك ما لك لو تركت صوتك لكلام الله. Ó filho, o que tu iria perder se deixasse a sua voz bonita para recitar a palavra de Allah? Isso caiu no coração daquele menino Zadan. Então ele foi e quebrou os seus instrumentos de música e foi procurar Abdullah ibn Mas'ud. Chorou com seus pais e entrou na aula do Abdullah ibn Mas'ud. Aprendeu o hadith, aprendeu o Islã e transmitiu o Islã para o mundo inteiro. Devemos ter rifq, ter bondade com as crianças, mas devemos ser sérios também,
Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Murru auladakum bis-salati as-sab'a." Ordenar nossos filhos a oração aos 7 anos. Se nós não ensinarmos nossos filhos a oração aos 7 anos, nem aos 10, será que depois dos 18? Será que depois dos 28? Será que depois dos 38? Será que depois dos 48 anos que eles vão voltar a falar? La ilaha illallah. Devemos ser assíduos. Allah falou no Corão: "Rabbi waj'alni muqima salati wa min dhurriyyati." Allah, faça-me constante na oração e também meus filhos. نقول قولي هذا نقول كقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم